Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu adorava Feiticeiros de Waverly Place, que era uma série que passava na Disney, tá ligado? Porque eu adorava essas paradas de magia e etc, mas eu tinha muito medo de Harry Potter, porque uma vez estavam assistindo lá em casa e aí eu passei na sala bem na hora e tava bem na cena da aranha gigante. Pô, como pode, mano? Todo filme ou jogo tem aranha, mano. Qual que é o tesão de ficar botando aranha em jogo, em filme, mano? Enfim, Feiticeiros de Waverly Place. Eu adorava essa série e eu nem entendia tanto a graça, porque parando pra assistir hoje em dia dá pra ver que é uma sátira das mais bobas de Harry Potter. Até Crepúsculo, na verdade, porque eu lembro que a Alex namorou um lobisomem e o Justin namorou uma vampira. Mas vamos deixar isso aí quieto, porque isso é coisa da série. Nessa época, era muito comum a Disney e a Nickelodeon fazer uns filmes de férias dos personagens, tá ligado? Dessas séries que mais faziam sucesso. E com os Feiticeiros de Waverly Place não foi diferente, porque a série fez muito sucesso durante o tempo que ela passou na televisão. E essa série fez tanto sucesso que esse filme, quando estreou na Disney, bateu os recordes de audiência da Disney, tá ligado? Mano, esse filme aqui. E eles até fizeram uma continuação de Feiticeiros de Waverly Place com os atores adultos. Lançou há pouco tempo, foi em 2024. Mas hoje nós vamos assistir Feiticeiros de Waverly Place, o filme. E eu lembro que eu adorava essa bosta. Mas vocês vão ver o quão sem sentido ela é daqui a pouco. E antes de começar o filme, comenta aí embaixo outros filmes dessa mesma época que vocês assistiam aí embaixo. Eu lembro vagamente de um filme do Drake e Josh que eles eram sequestrados ou alguma coisa em Hollywood, tá ligado? Tá aí um ótimo filme pra gente trazer aqui no futuro do canal. Mas agora, vamos pro filme. Onde é que você vai? O filme começa com a Alex Russo, que é a filha do meio rebelde e descolado, tá ligado? Fuçando a bolsa do Justin, que é o irmão mais velho, caretão, inteligente, tá ligado? Mais preocupado com tudo. E, logicamente, a bolsa dele tinha um feitiço que fazia a pessoa que tentasse mexer nela ser engolida pela bolsa. Eu adoro essas nuances, assim, que é tudo meio drástico demais. Mano, aí já tá melhor do que o filme do Ben 10, mano. E esse daqui é o Max, o irmão mais novo, comilão e idiota, tá ligado? Vocês já sabem com quem que eu me identificava, né? E o dilema desses três aqui, os três são feiticeiros e podem fazer magia. O pai deles também já foi um feiticeiro, só que em toda a família de feiticeiros nesse mundo aqui, apenas um irmão pode permanecer com os poderes, enquanto os outros perdem os poderes. E isso é tudo definido num torneio meio mágico, etc. E o pai deles perdeu os poderes, como eu já falei. Mas mesmo assim, os filhos deles, no caso Alex, o Justin e o Max, todos nasceram com os poderes e ele vira o professor de magia deles. Eu falei muito deles, eles poderes. E enquanto a Alex fuçava a bolsa do Justin, a Alex descobre que o pai emprestou pro Justin a varinha da família e o livro de feitiços proibidos. E já dá pra ver descaradamente que isso daqui é uma sátira, porque olha essa varinha que ela tá segurando, mano. Parece um controle de Wii. Tem até uma alcinha pra não escapar, velho. E na hora de colocar a varinha e o livro de volta na bolsa do Justin, ela esconde o livro com ela e devolve só a varinha. O que não faz o menor sentido, né? Como é que o personagem inteligente não sente falta do livro de feitiços proibidos? E digo mais. E a gente descobre também que a Alex é aquele tipo de adolescente chato que ficou bravo porque os pais marcaram uma viagem pro Caribe e ela não quer ir porque ela quer ir pra uma festinha. Dá a sua passagem pra mim, então eu quero ir pro Caribe. Eu já falei que você não vai a essa festa. Vai ser no Brooklyn. Qual que é o preconceito com o Brooklyn? Vir que foi, estão querendo destruir a minha vida. Você disse Eu odeio o adolescente chato. Caribe, irmão, Caribe! Eu queria sair de Florianópolis, imagine pro Caribe! Mas então, pra Alex realmente não ir pra festa, os pais dela proíbem ela de sair do prédio pra ir pra festa. Só que ela decide não sair do prédio mesmo, mas ela leva o prédio até a festa. Porque o restaurante da família Russo tem uma estação de trem que eles usam como temática, tá ligado? E aí ela usa um feitiço pra essa parte temática de estação de trem literalmente ir pros trilhos de trens da cidade e sair andando por tudo, tá ligado? Só que basicamente tudo dá errado e elas quase são esmagadas. Para que porra de linha de trem é essa, velho? E eu não sei vocês, mas eu tô achando que a linha de trem de Nova York tá pior do que a de São Paulo. E por causa dessa merda que a Alex fez, ela foi definitivamente forçada a ir pra viagem com os pais no Caribe. E por causa dela também, todos são obrigados a não levar as varinhas para a viagem. Inclusive o nosso Gold Max. Cabras? Era pra ser tigres.
Quando eu falei que ele era o GOAT, eu não queria dizer... Eu não tava falando sobre isso daqui, mano. Mas agora que ele fez isso daí, dá pra definir que ele é o GOAT mesmo. Enfim, chegando no resort do Caribe, o Max, ele já taca-lhe a mão na bandeja com todos os sucos ali, tá ligado? Porra do suco, pô! É all inclusive, tem que aproveitar, mano. É isso aí, Max. Toma o suco mesmo, velho. E agora tem umas ceninhas dele se divertindo muito no resort. Aí a Alex tá meio emburradinha. E aí aparece um cara que trabalha no resort, todo bonitinho. E aí ela fica, ai, o cara do resort que trabalha aqui. Ah. E na noite do primeiro dia, a gente descobre que o Justin levou escondido a varinha da família, que é a varinha do Wii, né? O que, de novo, não faz sentido, porque ele pegou a varinha de dentro da bolsa e não notou que o livro desapareceu. Mas tudo bem, ele era pra ser o inteligente, né? A gente também descobre que a Alex levou o livro de feitiços proibidos e o GOAT Max levou a porra de um liquidificador e tá lendo um livro sobre androides enquanto toma o suco de provavelmente tudo que ele conseguiu pegar de graça antes de ir pro quarto à noite. Esse sou eu quando viajo. O Max é o meu espírito animal, mano. No dia seguinte, eles veem um cara fazendo uns truques de mágicas pra plateia, tá ligado? Só que esse cara é ruinzão e o nosso GOAT vai lá dar uma zoada nele, tá ligado? Só que o plot aqui é que quando eles vão sair ali da apresentação que o mago tava fazendo, ele corre atrás deles porque ele precisa muito da ajuda deles. Porque aparentemente ele e o papagaio dele eram feiticeiros também. Só que ele perdeu os poderes pro irmão mais velho. Aquela parada que eu comentei do torneio, tá ligado? Apenas um irmão pode continuar sendo feiticeiro, etc, etc. E ele queria muito a ajuda deles pra encontrar a tal Pedra dos Sonhos. Porque o papagaio que tava no ombro dele era, na verdade, uma namorada, uma amante dele. Só que ela foi amaldiçoada na forma de papagaio e ele precisava dessa pedra. Mas ninguém acredita nele e eles só entram na van e metem um pé dali, tá ligado? Pra fazer aulas de kitesurf. E quando eu era pequeno, eu queria muito fazer essas paradas aqui, mano. Deve ser muito divertido. Invocação proibida. Invocação proibida. Calma aí, Orochimaru. Aí ela usa um feitiço que ela aprendeu lá no livro de feitiços proibidos pra deixar o vento, mais forte? Porque caralhos isso seria uma magia proibida, mano. Mas enfim, o Justin, pra não cair da prancha, ele acaba utilizando a varinha da família ali e consegue se manter em pé na prancha mesmo com os ventos proibidos. Só que com isso, a Alex descobre que o Justin levou a varinha da família. E o problema da Alex descobrir que ele tá com a varinha é que ele é o certinho da família. Então ficaria muito feio pra ele se os pais descobrissem que ele tá quebrando uma regra, tá ligado? E a Alex usa isso pra chantagear ele e basicamente ela não vai contar pros pais caso o Justin desse a varinha pra ela, porque ela achou um feitiço no livro que faria os pais concordarem com tudo que ela quisesse, só que sem a varinha ela não tinha poder o suficiente pra fazer esse feitiço. E sabe pra que ela quer fazer isso tudo? Isso mesmo! Ir pra uma festa de noite no resort. Eu odeio adolescente, mano. Mas também, né, porra, os caras... Aqui eu vou ter que estar no lado dela, mano. Os caras tão no resort e não deixa ela ir numa festa no bagulho, velho. Aí também é exagero. Mas então, como o Justin não queria que os pais soubessem que ele fez merda, ele entrega a varinha pra Alex, que vai pro quarto com o livro e a varinha já pra fazer o feitiço ali na hora. Só que, infelizmente, a mãe deles chega bem na hora e elas têm uma discussão muito feia. E aí, ao invés de fazer o feitiço pra fazer os pais aceitarem tudo que ela pedisse, ela fez um feitiço pros pais dela nunca terem se conhecido. Quase nada de diferença, né, rapaziada? Uma coisa pra outra é aqui, ó. É daqui pra lá. Aceitar ir numa festa ou perder 30 anos de memória? E aí o plot principal do filme começa, que é basicamente os pais perderam a memória e eles têm que dar um jeito de recuperar a memória deles. A Alex vai lá pro quarto da mãe dela e a mãe não lembra mais da filha e acha que alguém deixou umas malas que era da família dela por engano no quarto. Porque agora os pais literalmente não lembram mais que tem filhos. Basicamente é o feitiço que rola na cabeça do pai médio brasileiro, né? O feitiço do cigarro. E eles também descobrem que a varinha e o livro voltaram ao antigo dono, que é o pai deles. Só que o pai deles é muito pica e a gente não sabe. Caralho, tá zero com resolução, velho. Caralho. Ninguém toca nesse livro. O cara é foda, mano. O cara é foda. E conversando com o pai deles, que não lembra deles, mas ainda tem os poderes e conhece sobre magia, ele explica que supostamente se alguém fizesse magia que apagasse a memória dos pais, eles teriam um pouco menos de 48 horas pra desfazer o feitiço, porque senão eles iam desaparecer. E aí eles percebem que eles já não estão mais lembrando das datas, como aniversários de 10 anos, etc, tá ligado? E que a única coisa que poderia retornar a memória dos pais deles era
a Pedra dos Sonhos, que o mago Frajuto lá... Frajuto? Tem quantos anos, Moratti? 80? Eles vão atrás do feiticeiro lá de Araki. Araki? O plano deles era a Alex e o Justin irem atrás do cara que disse que conseguia achar a pedra, enquanto o nosso Gold, Max, cuidava dos pais deles para, abre aspas, não terem filhos, fecha aspas. Como é possível ter um filho em 48 horas? Em que tipo de problema acha que eles vão se meter? Conhecerem outras pessoas, se apaixonarem, terem filhos. Caralho, como é que vai ter filho em 48 horas? A menos que eles estejam falando sobre sexo. E aí o feiticeiro da Shopee fala que qualquer pessoa poderia comprar o mapa pra trilha da Pedra dos Sonhos, porém, só ele tinha o pedacinho do mapa que encaixava pra eles descobrirem por onde a trilha começa. E eles vão direto pra lá. E basicamente, o caminho até a pedra é só uma floresta fechadona e o feiticeiro fake fica o tempo todo falando: ah, como eu queria pegar a pedra pra recuperar o corpo da minha querida Paraguaia. Paraguaia não, papagaia. Esse papinho de vilão de filme infantil que só vai se revelar como vilão lá no final do filme. E na floresta eles encontram aqueles problemas de toda a série juvenil. Teia de aranha. Mas eu sei o suficiente Ai, pra teia não de cair aranha. numa teia de aranha Nossa. gigante. Sai, tira daqui, tira, sai! Você tava gritando que nem uma menininha. Ai! Por que sempre aranhas, né, mano? Por que não podia ser sigam as borboletas? Areia movediça. Quando eu era criança, eu achei que eu ia ter que lidar com muita areia movediça, ia tomar muito banana split e que ia ter eclipse solar toda semana aqui na cidade. Ai, ai, a vida ia ser muito mais legal. E agora eu preciso dar ênfase em uma parada aqui. Muita ênfase, rapaziada. Presta muita atenção. Tem a porra de um buraco gigante aqui, velho. Tá vendo esse buraco gigante? Tem água lá no fundo, velho. Pra atravessar esse canyon aqui, o Justin constrói uma ponte irada de pedra. Eu só queria deixar registrado aqui que esse CGI não ficou tão ruim e muitos anos depois, Hogwarts Legacy usou essa cena aqui de referência pra fazer aquela parte do começo do jogo que o personagem constrói uma ponte de pedra com magia. Eu falei muito rápido, mas eu tenho certeza que eu tô certo. Mas corta pra Alex jogando uma pedrinha e a ponte caindo toda, tá ligado? Pensa numa ponte forte, mano. Aí a Alex dá uma ideia deles usarem feitiço de levitação. Quando eu era pequeno, eu me amarrava nessa cena aqui. Olha que irado, mano. Eles atravessando o canyon, usando o poder de levitar pedras, tá ligado? Eu acho isso daqui muito irado. E enquanto eles estão atravessando esse buraco aí, a Alex e o Justin ficam discutindo que ele é muito inteligente, mas nada que ele faz dá certo. Mas a Alex, só pela intuição dela, ela consegue fazer as coisas darem certo. E também ficam falando sobre a disputa da família, pra ver quem que vai ficar com os poderes, blá, 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 blá. Mas enfim, eles chegam do outro lado e o mago do Paraguai fica preso do outro lado do canyon. Só que o papagaio no ombro dele manda ele escalar o canyon. Irmão, se isso não é impossível, é quase impossível. O bagulho é gigante e tem um riacho passando por ele lá embaixo. E como já tava escurecendo, o Justin e a Alex resolvem acampar e rola aquele diálogo bem bonitinho entre irmãos, eles começando a se entender, e aí ela fala que confia nele e ele fala que confia nela, e dizem que fariam qualquer coisa pela família e blá, blá, blá. Na manhã seguinte, quando eles estão acordando, o mago da Deep Web aqui aparece seco e sem nenhum machucado, o que é impossível. Não, isso é impossível. Seco! Enquanto isso, longe dos perigos florestais, o nosso Gold Max estava cuidando dos pais deles, até que ele comenta que o Justin e a Alex foram atrás de La Pedra de los Sonhos e fala que ele é o único que pode ajudar. Então, o cabo ele fica muito preocupado porque é uma missão muito perigosa, é muito difícil de conseguir chegar na pedra. E aí o Max, como Gold que ele é, consegue convencer ele de ir atrás deles pra ajudar. E enquanto eles estavam olhando aquele mapinha, a mãe deles aparece e fica super interessada em tentar chegar na Pedra dos Sonhos. Corta pro Justin e pra Alex, mais uma vez, indo atrás da Pedra dos Sonhos, e no mapa o Justin lê uma frase que dizia: "O que menos sabe é o que nos guiará." Ou alguma coisa assim, né? Eu não lembro muito bem, faz tempo que eu vi o filme. E também eles vão parar no meio de uma aldeia de nativos. Pergunta pra cabra, ela com certeza sabe menos. Mano, eu tenho certeza, mano, que eles botaram essa cena aqui porque eles tiveram que alugar um monte de cabra lá pra aquela cena do Max no começo do filme. E aí eles tiveram que fazer essa cena aqui com um monte de cabra de novo pra reutilizar, tá ligado? Aproveitar o dinheiro que eles gastaram. E uma criança ali entre os nativos da área que não falava a língua deles, por algum caralho de motivo, consegue entender que a Alex estava perguntando sobre uma caverna. Caralho. Pastilhazinha de menta aí pra mim, não? Não, né?
Casualmente sequestrando a criança. E a criança leva eles até a caverna. E corta de novo pro Max e os pais deles. Agora começa a bizarrice, rapaziada. Me acompanha aqui, tá? Lembra que lá no começo do filme, o mago fala que só ele tinha um papel pra poder entrar na trilha correta? Por algum caralho de motivo, o Max, com o pai e a mãe, conseguem encontrar a entrada da trilha como se não fosse nada. Fora que as bizarrices não param aí, tá? Vamos ver mais pra frente. O filme corta mais uma vez pra eles entrando na caverna, que é meio Indiana Jones da Silva, e o Justin e a Alex entram na caverna, enquanto o mago fica ali na entrada da caverna pra cuidar. O que vai acontecer, mano? Aparecer mais pessoas procurando a caverna? Ninguém nunca encontrou, velho. Aí você vai cuidar do quê, paizão? Quase comecei a falar igual paulista aqui, meu. E eles conseguem encontrar a pedra maluca que tá lá no finzinho da caverna, só que ela tá no meio de um precipício, e esse filme adora buraco, mano. What the fuck, velho? E depois de uma cena super empolgante dele quase caindo no buraco, eles conseguem pegar a pedra filosofal, só que... eu só queria deixar registrado que o vilão acabou de se mostrar que era o vilão, e também que o Justin e a Alex demoraram um dia inteiro pra passar das teias de aranha, da poça de areia movediça e do canyon, tanto que eles tiveram que acampar depois. E ainda depois de acordar, eles tiveram que achar uma menininha pra ajudar a achar a entrada da caverna. O Gold Max aqui, fez tudo isso enquanto a menininha levava o Justin e a Alex pra caverna. Ele passou por todos esses caminhos em tempo recorde. Não tem jeito, o cara é foda, mano. Melhor que isso, só a volta deles pra praia, tá? Que demorou literalmente um corte de cena. E eles já estavam na praia de volta. Esse filme não faz sentido nenhum. E discutindo pra tentar pensar numa solução, já que o paraguaio roubou a pedra, o pai deles leu um feitiço ali no livro de magias proibidas, que pra reverter essa perda de memória, um dos filhos ali precisava ser o feiticeiro completo da família. Ou seja, ganhar aquela competição de família. E quando eles iam começar o torneio, o Max começa a esquecer de todo mundo que tava ao redor dele. E aí um furacão aparece e sequestra ele. Eu adoro reviravoltas, rapaziada. Entendeu? O furacão fica se revirando. Reviravoltas. Tá, deixa quieto. Então eles começam uma disputa pra ver quem que vai ser o feiticeiro completo, e pra fazer isso eles foram teletransportados pra uma arena e ficaram com uma roupa feiona, e um chroma key deles é quase pior do que os meus. Quer dizer... às vezes não, né? E basicamente pra ganhar esse torneio aqui, eles só tem que pegar uma bola de poder que fica voando ali no meio da arena, e pra competir, eles só podem usar as magias que tenham a ver com os 4 elementos. Por algum motivo isso aconteceu. E aí eles começam a correr até o poder que tava ali no meio. O Justin conjura uma parede de fogo insana de da hora, e a Alex fica preso, e pra revidar, ela faz isso. Por que ela tá tão mais perto que ele? Aí ela faz uma poça de lama. Ela consegue apagar a parede de fogo e conjura um tornado de água horrível de feio pra levar ela voando até a bola de magia. Só que o Justin consegue jogar um feitiço de fogo e evapora o tornado de água dela. E na hora que o Justin ia pegar a bola de magia, a Alex assopra a bola pra longe. Isso é claramente um feitiço de vento, rapaziada. Já perdeu a graça. Foi mal, não conheço muitos feitiços. Tá, ok. É legal. A terceira vez já se tornou legal. E corta lá pro nosso mago de Araque no resort. Ele tava andando junto com uma loira com um vestido todo florido, que na verdade era o papagaio em forma de humano. E ela tá usando esse lindo colar de pedra gigante roxa. Eu tenho certeza que esses dias eu vi um desse aqui na Vivara. Vivara? Enfim, ela disse que não precisa mais dele, porque agora ela já recuperou o corpo e blá 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 blá. E aí a mãe da Alex, do Justin e do Max aparece e fala que ela quer muito a pedra, porque aparentemente ela deu uma recuperada de memória quando o Max foi levado pelo tornado, e ela ficou muito triste pela perda dele. Só que aí o verdadeiro plot twist acontece. O mago de Araque se arrepende de ter transformado o papagaio de volta em humano, já que ela só queria usar ele pra voltar a ser humana, e ele pega a pedra e transforma ela em papagaio de novo. Plot twists insanos. Melhor que isso, só o Justin transformando a Alex em uma poça de plástico. Seja lá o que isso aqui seja, não é 4 elementos. E começa a correr em direção à bola de energia, mas a Alex, ela foi de plástico pra flor? Que porra que tá acontecendo nesse filme? Flor é um 4º elemento também? Mas no finalzinho veio um negocinho e a Alex consegue tocar na bola de energia, e agora ela vira a feiticeira completa e pode fazer o feitiço pra recuperar a memória de todo mundo. Mas ela não sabia o feitiço e pergunta pro Justin. Só que nesse momento o Justin perde toda a memória e não lembra mais quem é ela. E o furacão ataca de novo. Parece até uma pista da Hot Wheels, né? O ataque do furacão.
Ah, eu se divirto. O que é engraçado é que quem leu o feitiço no livrinho foi o pai deles, não foi o Justin. O pai que tinha que saber. E aí o Justin foi levado e ela não conseguia fazer o feitiço. Mas como plot twist final, a mãe deles aparece aí nesse lugar onde eles estavam no torneio. Como ela chegou aí, eu não sei. Mas ela entrega a pedra de volta pra Alex e a Alex deseja que tudo volte a ser como era antes. E aí tudo volta a ser como era antes, né? Lição de moral, não brinquem com a realidade. Papo reto. E eu só queria dizer que quem salvou todo mundo foi o nosso Gold Max, porque foi ele que conseguiu levar os pais até a trilha, foi pro furacão, mas por causa dele que ele foi pro furacão, a mãe lembrou quem era ele, e aí ela foi atrás da pedra, então quem salvou todo mundo foi o Gold Max e não a Alex Petinha. Aliás, eu assisti alguns episódios da série atual do Feiticeiro de Waverly Place e o Max literalmente ficou bilionário fazendo uma franquia de restaurantes da família dele. É o Gold, não tem jeito. Enfim, povo, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa o hype se tu tiver no celular. Eu nem sei se o hype tá habilitado no canal, mas deixa se tiver. Se inscreve aí pra ajudar o canal a crescer também. E também, por favor, o mais importante, deixa uma indicação de filme aí embaixo pra gente assistir. No mais, um beijo a todos, bebam frutas, comam água e até semana que vem. Falou!